Como é que vão, amigos? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, aquele procedimento padrão, vocês já sabem, de curtir, comentar, compartilhar, enviar naqueles seus grupos de amigos que acompanham o futebol europeu, que gostam de clubes ingleses. E a gente está com mais um vídeo de top. No primeiro vídeo de top a gente falou da top 10 ou top 12, top 15, não lembro. Piores contratações do Arsenal na última década. E hoje a gente vai fazer o top 12 de melhores contratações. Antes de tudo, é importante eu falar para vocês que o Arsenal nessa década passada, naquele padrãozão do Arsène Wenger de contratava muito jogador jovem, muito jogador que nem sempre vinha nem para o próprio time profissional, às vezes vinham para o sub-20, para o sub-17, Nem sempre eram jogadores para o time profissional. Então, a maioria das contratações que a gente fez na década passada foram de apostas. Jogadores para se desenvolverem na nossa academia e darem um resultado lá na frente. 60% a 70% desses jogadores não deram certo, mas os 30% que deram certo fizeram a diferença. E mesmo assim, dentro dessa política de contratações, o Arsenal contratava alguns jogadores para já terem um impacto na equipe titular. E muitos desses jogadores estão aí dentro dessa filosofia, mas tem alguns, vocês vão ver, que vieram para as camadas jovens. Enfim, sem mais delongas, vamos para o top 12. Em 12º lugar, Rob Holding, o zagueiro. Sim, eu sei que nem sempre ele tem sido titular, ele perdeu algum espaço, ele convive com lesões, mas ele, que ainda é um atleta jovem e que chegou em 2016-17 para o Arsenal vindo do Bolton, é uma contratação muito mais pelo custo-benefício que está aqui na lista. Ele foi contratado por 3 milhões de euros, sendo contratado na última janela do Arsène Wenger como treinador do Arsenal, que foi de 16 e 17. Não, teve a de 17 e 18 ainda. Dane-se, foi na penúltima janela. E com um prospecto jovem, vale lembrar que o Holding ainda é muito jovem hoje em dia, ele mal tem 24 anos direito, Como um prospecto jovem, e pelo valor pelo qual ele veio, e pelo retorno técnico que ele já deu e que ele ainda pode dar, eu considero ele o 12º melhor jogador a ser contratado, a 12ª melhor contratação do Arsenal na década passada. Um atleta que sempre que esteve em forma foi titular, convenceu nas suas exibições, nunca comprometeu, é um cara assim que justifica ser titular de um clube do tamanho do Arsenal, e foi titular até em conquistas nossas. Ele jogou de titular naquela conquista da FA Cup contra o Chelsea, por exemplo, que a gente ganhou de 2-1. Ele jogou de uma maneira segura no jogo. Então, muito mais pelo custo-benefício, pela contratação em si, Rob Holding está na minha lista de 12ª melhor contratação do Arsenal na última década. Em 11º lugar, Torreira, Torreira, esse sim que chegou na última janela do Arsène Wenger como treinador do Arsenal, temporada 2017-18, veio ao canhão vindo da Sampdoria, da Itália, na época que a Sampdoria ainda era relevante, e conseguia ser uma equipe que batia nos grandes. O Torreira custou ao Arsenal aproximadamente 28 milhões de euros, e o volante uruguaio já demonstra em campo desde que chegou toda a sua raça e a sua qualidade. Se destaca muito pela sua versatilidade dentro de campo e pela sua marcação. É um cara que pega mesmo, não larga nunca o seu adversário. E ele dá uma intensidade no jogo, não é simplesmente um volante brucutu. Não, ele é um volante defensivo, isso é, porém ele tem características que fazem dele um volante moderno. E ele já marcou gol nas galinhas também, eu acho que isso conta bastante. Em 10º lugar, uma contratação feita já na era Unai Emery, o goleiro Bernd Leno, que veio do Bayer Leverkusen. Leno, que é um zagueiro alemão, ele chegou ao Arsenal por 25 milhões de euros. E foi um tipo de contratação que o Arsenal nunca foi muito acostumado a fazer, contratar goleiros.
o Arsenal não contratava muitos goleiros assim, a não ser goleiros que vinham para ser reservas. Mas o Leno não, foi contratado para ser titular numa época ali com o Cech e Ospina, o Cech aposentando, o Ospina sendo vendido ao Napoli. O Leno chegou e assumiu a titularidade sem contestação. Pelo valor pago e pelo retorno técnico, eu já acho que ele merece ser a 10ª melhor contratação da década passada. Entretanto, ele ainda é um pouco irregular, né? E seria muito bom se ele melhorasse um pouco essa irregularidade dele, inclusive. Porque do mesmo jeito que ele faz defesas impossíveis, ele às vezes comete algumas falhas, principalmente a saída de jogo, que às vezes colocam em xeque uma partida do Arsenal. Mas é muito bom goleiro, é o goleiro mais seguro que o Arsenal teve em muito tempo, o Bernard Leno. Em 9º lugar, um centroavante que chegou ao Arsenal no início da década, né? Sempre deu alguma polêmica, nunca foi o cara mais técnico do mundo, mas ele deu retorno. Giroud, o francês, chegou ao Arsenal na temporada 2012-2013. Ele que na época era campeão francês pela surpresa Montpellier e chegou ao Canhão por 12 milhões de euros. Eu acho que o custo-benefício já fala por si só, não é? 12 milhões de euros por um centroavante que fez tantos gols, igual o Giroud, eu acho que já vale. Um cara que foi assim o atacante referência do time francês, que foi a maior zebra nos últimos tempos, né? Que foi o campeão francês Montpellier. Embora ele não tenha sido o centroavante mais técnico do mundo, assim, eu particularmente não sou fã do Giroud, eu não gosto muito da técnica dele, eu acho ele um cara meio grosso assim. Temos que reconhecer, né? E principalmente para aqueles que gostam do Giroud, muita gente gosta do Giroud também. Ele marcou muitos gols, e marcou gols importantes, marcou golaços. É um cara que tem um faro de gol, né? E pelos gols, e principalmente pelos gols importantes, né? E por alguns gols bonitos que ele fez, ele pra mim é a 9ª melhor contratação que o Arsenal fez na década passada. Em 8º lugar, um zagueiro que já inclusive se aposentou, mas é um cara que sempre respeitou a camisa do Arsenal. Per Mertesacker, o alemão que chegou ao Arsenal na temporada 2011 e 2012, veio do Werder Bremen e custou 11 milhões de euros, não é? Não custou tanto dinheiro assim, igual nas próximas temporadas custaria o Saliba, por exemplo, não é? E o futebol já girava muito dinheiro nessa época. Mas o Arsenal soube olhar bem, né? O Arsenal sempre teve um departamento de análise de desempenho, de scouting muito bom, não é? E quando acertava nas contratações, trazia grandes surpresas. O Mertesacker, que veio do Werder Bremen, da Alemanha, que custou pouco dinheiro na minha opinião, rapidamente se firmou como titular, levantou alguns títulos muito importantes ao Arsenal. Foi um zagueiro que se acostumou a jogar Champions League, foi a época que o Arsenal ainda jogava Champions, e sempre passou muita segurança, apesar de ter ficado um pouco lento, principalmente no seu final de carreira. Mertesacker foi um grande zagueiro e depois da sua saída no Arsenal, decidiu se aposentar e hoje em dia trabalha no clube, nas categorias de base. Em 7º lugar, talvez o primeiro jogador com grande polêmica no Arsenal. Na temporada 2014-2015, chegou ao Canhão o chileno Alexis Sánchez. O ponta que veio do Barcelona, contratado por 42 milhões e meio de euros, sempre mostrou dentro de campo ser um cara técnico, ser um cara rápido, um cara arisco, habilidoso, né? Ele sempre demonstrou em campo que era realmente um grande atleta, um atleta que tecnicamente correspondia ao que é o Arsenal Futebol Clube. Porém, fora de campo, e não só no Arsenal, também no United, que foi o clube ao qual ele foi depois do Arsenal, ele acabou sendo caracterizado por não ser o melhor companheiro de elenco do mundo, né? Ele ficou caracterizado por algumas polêmicas, por ser um cara um pouco birrento também, não é? E isso acabou atrapalhando ele dentro de campo também. O Sánchez ele fez um bom número de jogos, marcou gols, marcou golaços,
sempre foi um atleta confiável, um cara que poderia ser atacante do Arsenal e convencer dentro de campo. Entretanto, esse lado de fora de campo aí prejudicou ele e ele acabou sendo meio que chutado para fora do Arsenal. Em sexto lugar, um cara que ainda está no Arsenal hoje em dia, chegou ao Arsenal tem bastante tempo já, se a gente parar para pensar. Ele está no Arsenal tem muito tempo. Mesut Ozil, um cara que veio do Real Madrid, custou 47 milhões de euros, foi a primeira contratação assim em valores bem altos que o Arsenal fez em bastante tempo. E é um cara que ficou marcado ali antes do Arsenal, ali no Real Madrid, no Bayern, por ser um camisa 10 de verdade, um cara com uma visão de jogo, orelhudo não, cara, porra, meu Deus do céu, zoiudo, né, com o zóio meio grande, mas um cara técnico, né. No Arsenal ele mostra essa técnica desde que ele chegou, porém tem problemas de motivações de intensidade, não é um cara muito intenso. E desde que ele chegou ao Arsenal, ele se mostrou um cara assim, de altos e baixos. Teve baixos muito baixos e altos muito altos até aqui nessa trajetória dele no Arsenal. Chegou a ser afastado pelo Unai Emery quando ele esteve aqui. Chegou a ser reserva com a Arsène Wenger ali no final da passagem dele. Porém o Mikel Arteta tá dando mais chances para ele. E ele está se mostrando mais uma vez um grande distribuidor de jogo. Quem acompanha o canal sabe que eu estou gostando muito do que o Ozil tem feito sob o comando do Arteta. Entretanto, esse problema de intensidade dele é algo que a gente tem que conviver com, né? É melhor adaptar o jogador ao esquema tático do que tentar forçar o atleta a fazer uma coisa que ele não vai fazer, não é? Não tem como. Porém, o Ozil está demonstrando muita motivação, ele está demonstrando que ele quer permanecer no Arsenal, não é? E aos poucos, na minha opinião, está crescendo de produção, mas ainda falta muito. Em quinto lugar, a gente acabou de citar o nome dele, Mikel Arteta, que chegou ao Arsenal bem no início da década ali, na temporada 11-12, 2011-2012, chegou por 12 milhões de euros vindo do Everton. Ele nunca foi um craque, não, mas como um camisa 8 ali, um segundo volante que saía para o jogo, ele era assim muito bom. O espanhol fez um grande número de jogos pelo Arsenal, levantou títulos, foi uma referência, um dos jogadores importantes do esquema do Arsène Wenger à época, e ele se mostrou um ídolo, um cara que a gente poderia confiar, nunca traiu o Arsenal, nunca fez nada. Saiu do Arsenal, rodou um pouquinho aí, né, muito pouco, se aposentou, virou auxiliar técnico do Pep Guardiola no Manchester City, e hoje ele é treinador do Arsenal Futebol Clube, não é? Então quem sabe ele possa aparecer 2 vezes nessa lista, né? Porque se a gente levar o pé da letra, a gente ainda está na década passada, né? Porque a década só acaba em 2021, mas eu prefiro fazer um vídeo que aborda de 2011 a 2020. Mas se ele realmente se provar um grande técnico, eu posso forçar a barra e colocar ele 2 vezes nessa lista, quem sabe? Tem se mostrado um treinador de grande potencial, é muito bom você ver. Um cara que como atleta jogou tanto no seu time e que hoje em dia ele retorna ao seu time para ser um treinador. Eu acho isso bem legal. Em quarto lugar, ele não se aposentou, ainda joga, mas não está mais entre nós aqui no Arsenal. Laurent Koscielny chegou na temporada 2010-2011, vindo do Lorient da França por 12 milhões de euros. Esse aí foi capitão, jogou muitos jogos, né? Jogou até mais do que o Mertesacker, se a gente parar para pensar, não é? Ficou conhecido como Le Boss, né? O capitão em francês, né? É um francês meio inglês aí, Le Boss. E foi uma referência dentro de campo, um grande zagueiro com qualidade técnica para subir, marcava gols, gostava do Arsenal, não é? Foi um grande capitão. Infelizmente ele deixou uma certa polêmica quando saiu do Arsenal, não é? No vídeo de anúncio dele no Saint-Étienne, né, da França também, deu uma certa polêmica, ele aparecendo com a camisa do Arsenal, tirando a camisa do Arsenal e colocando a camisa do Saint-Étienne.
mas eu acho que nada apaga a história que ele teve. Ele teve uma história bem bonita com a camisa do Canhão. Abrindo o nosso top 3, já um grandíssimo investimento do Arsenal, mais recente, quando a gente já estava gastando mais dinheiro em contratações. Alexandre Lacazette veio do Lyon da França e custou 53 milhões de euros. Um cara caracterizado por sua técnica, por sua personalidade, pela sua versatilidade e pela sua vontade de vencer. É um cara que joga muita bola, marca muitos gols. No momento da gravação desse vídeo ele não vive grande fase, mas é um grande jogador de futebol, gosta do Arsenal, é um cara de elenco, né? Um cara muito brincalhão e é uma referência. Para mim é um dos melhores centroavantes do mundo e foi uma grande contratação que o Arsenal fez. Lacazette com muitos gols marcados, eu particularmente sou muito fã do Lacazette, eu gosto muito dele e é uma referência, né? A gente torce que ele tenha uma fase melhor, né? No momento da gravação desse vídeo, igual eu já disse, ele não está numa boa fase, mas é um grandíssimo centroavante. Em segundo lugar na lista, um cara que é muito difícil de você não gostar dele. Tem muitos fãs aqui no Arsenal até hoje. Santi Cazorla, o espanhol que chegou ao Arsenal em 2012 e 2013, chegou vindo ao Málaga, também da Espanha, por 19 milhões de euros. Um meia armador clássico com muita qualidade, com boa chegada ao ataque, com bastante técnica, um cara que marcou gols muito bonitos pelo Arsenal, foi uma referência técnica da nossa equipe e dava intensidade no jogo. Muito querido por todos, um cara assim animado, muito feliz, né? Nas suas atitudes. Infelizmente, no final da passagem dele pelo Arsenal, teve muitos problemas de lesão, problemas gravíssimos de lesão. Infelizmente, ele terminou a sua passagem no Arsenal exatamente por não ter ali uma condição física para estar jogando. Entretanto, ele conseguiu se recuperar dos problemas e hoje em dia retornou à Espanha e tem jogado muito por lá. É um cara que saiu talvez na hora certa por seus problemas de lesão, mas ele é muito querido aqui ainda. Foi um grande jogador do Arsenal. Primeiríssimo lugar nessa lista, e eu sei que as listas causam polêmica, até por isso eu quero saber a sua opinião, quero saber qual é o seu top 12. Qual é o seu primeiro lugar, eu sei que isso pode causar polêmica, mas no primeiro lugar da minha lista, Pierre-Emerick Aubameyang. O centroavante que chegou do Borussia Dortmund da Alemanha, também na temporada 2017-18, exemplo do Lacazette, custou ao Arsenal aproximadamente 64 milhões de euros. Um centroavante muito goleador por onde passou, rapidamente se adaptou ao Arsenal e tem sido um cara que faz um número absurdo de gols por temporada. Toda temporada ele tem competido contra os melhores goleadores da Europa, né? Nem da Inglaterra. Um cara com faro de gol absurdo, com muita técnica, que sai da área, tem visão de jogo. O Aubameyang é um centroavante completo e como marca gols. O Aubameyang que inclusive aí, segundo alguns, ele carregou o Arsenal na temporada do Unai Emery, né? Porque realmente o número de gols que o Aubameyang marcava era absurdo. Ele carregava o ataque do Arsenal. Um grandíssimo centroavante, um jogador a nível mundial. Para mim ele é o top 3 do mundo. Aí vocês podem discordar ou não, é democracia, não é? Ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião. Mas no Arsenal, que é o assunto desse vídeo, não tem dúvidas. Que grandíssimo centroavante a gente tem. Um clube de tanta história com grandes centroavantes, mais recentemente ali com Van Persie, Henry. Faltava pra gente um centroavante que fosse unanimidade. E esse cara é o Pierre-Emerick Aubameyang. Enfim, esse foi o meu top 12 de melhores contratações do Arsenal na última década. Vale lembrar que não é necessariamente o top 12 de melhores jogadores, e sim de melhores contratações, onde a gente leva em conta a época que foi contratado, a necessidade que o time tinha,
principalmente o custo-benefício e o retorno que o atleta teve ao clube, não é? Mas é claro que nos primeiros lugares vocês viram que ficaram os melhores jogadores. Quero saber o seu top 12, se você concorda com a minha lista, qual é o seu top 12, quais jogadores você acha que são os tops dos tops das contratações da temporada passada. Quero saber muito a sua opinião, curte, comente, compartilhe esse vídeo, não é? E a gente vai continuar esse nosso vídeo de listinha, é um vídeo mais legal de fazer e a galera gosta bastante. Mas até então, até isso, saudações arsenalistas, estamos juntos!